Olá, olá, olá. Pois é, você me diz assim, estar estudando a história de Adão e Eva para achar os pontos verdadeiros da história, confrontando-as com a Bíblia. Bom, eu vou te dizer uma coisa, aí é uma coisa muito complicada, porque você começa a querer estudar a história de Adão e Eva, mas contada por quem? Esse é o verdadeiro problema. Quem é que está contando para você a história? Que livro é esse que você está tomando como base para estudar e que vai confrontar justamente o livro dos livros, a Bíblia? Vamos analisar assim. A Bíblia é um livro que ele é o livro sobre todos os livros. Ele é o livro que deu a origem a toda praticamente a história da civilização mundial. Por exemplo, se alguém quer saber aonde ficava determinado lugar, ele lendo a Bíblia, ele acha aquele lugar pela geografia descrita na própria Bíblia. Se alguém quer saber que povo era este ou era aquele, ele vai estudar com base na Bíblia e ele vai ver que aquele povo, ou este povo, ou aquele outro povo, refere-se a esta, aquela ou aquela outra história que está descrita justamente na Bíblia. Se alguém quer saber um pouco de ciência, de física, de química, de matemática, de fitologia, né, o estudo das plantas, de filologia, né, enfim, de filosofia, ele vai buscar justamente com base naquilo que a Bíblia mesmo está abrindo para ele, aquilo que a Bíblia mesmo está mostrando para ele. Então, se veja, a Bíblia é o livro de todos os livros. É claro, é natural que tenha algumas histórias ali que sejam assim consideradas por nós, por exemplo, histórias quase fantásticas. Por exemplo, a história de Adão. Imaginemos Deus construindo um boneco de barro e depois soprando nas narinas desse boneco e formando Adão. É claro que é uma história bastante fantástica, é uma história que os homens normalmente não vão gostar de ver como sendo a história da natureza humana, digamos, a história do nascimento da humanidade. Mas, por um outro lado, afora essa metáfora, afora esse desenho dado de que Deus construiu um homem de barro e depois soprou em suas narinas, tirando isso de lado, o restante a própria ciência vem comprovando. Porque a ciência mesmo tem explicado que sim, o homem é barro, ou seja, pó, terra e água, né? Terra e água. Ou seja, a própria ciência comprova isso. E de onde vem o espírito que dá ânimo à vida? O próprio espírito, na palavra grega, que quer dizer ânima, ele é que anima a vida, ou seja, que te dá ânimo, que te dá condição de você poder continuar respirando. Então nós percebemos que toda a história ela vai se completando. Outra coisa, diz lá, por exemplo, que no princípio era o caos. Ali tinha terra, aliás, muita água, e o Espírito de Deus pairava sobre aquela água para gerar vida. Bom, perceba assim, a própria ciência explica que onde há água parada, essa água não ela não gera a vida. Então precisava de fato que o Espírito de Deus, ou seja, aquele mover de águas, desse o movimento às águas para que ela produzisse vida. Então se veja que a Bíblia ela começa de uma forma bastante, ela começa de uma forma tão, digamos, tão centrada, tão objetiva, que é quase impossível
pelo menos a olhos humanos, é impossível você olhar e dizer aqui está errado ou aqui pode estar certo. Até porque o nosso conhecimento, ele é um conhecimento bastante primário. Então, para a gente dizer que isto está certo ou que isto está errado, fica um pouco complicado. Então, você veja bem, a história de Adão e Eva, em momento algum, contradiz a Bíblia. Diz a palavra que Deus resolveu construir o homem, ou, digamos, dar origem ao homem. E por que ele iria construir o homem? A fim de que ele tivesse aquele povo para chamar de seu. Seria uma das respostas, deve ter outras, mas essa é uma das respostas. Então, que ele queria ter um povo para chamar de seu, um povo que, enfim, desse adoração a ele, desse louvor a ele e desse glórias a ele. Muito bem. Outro ponto. A Bíblia nos diz que perdoemos nós os erros dos outros e não julguemos uns aos outros. Isto, você, segundo alguma coisa que está dizendo que contradiz a história bíblica. Não, não contradiz. Veja, o ser humano, ele é cheio de vontade de apontar o erro do outro. Ele dificilmente aponta o próprio erro. A única pessoa, ou seja, o único ser que teria condições de ver o erro de cada um de nós e apontar os nossos erros é Deus. Por quê? Porque ele tem a onipotência, a onipresença e a onisciência. A onipresença quer dizer que ele mora em todos os lugares. E a onisciência quer dizer que ele sabe todas as coisas. E a onipotência quer dizer que ele tem todo o poder. Então veja bem, ele tendo a condição de estar em todos os lugares e de conhecer todas as coisas, de saber todas as coisas, ele de fato tem condições de julgar-nos a nós pelos nossos erros. Ah, mas tem aquela coisa de que como é que Deus poderia dar um mundo onde tivéssemos miséria, doença, praga e a pergunta é, por que um pai, por mais que o filho erre, iria querer algo de mal aos seus filhos? Bom, eu te diria o seguinte, em primeiro lugar, não se trata de querer algo de mal aos seus filhos. Ele nos deu este mundo onde nós temos bastante condição de poder viver neste mundo de forma adequada e apropriada. Nós temos de tudo o que nós queremos. Faltam-nos algumas coisas? Às vezes sim, mas às vezes temos outras coisas em excesso. Sempre que você olhar em volta de você, você verá que tem alguém em situação muito mais delicada do que a tua. Ou seja, você pode estar numa situação muito ruim, você sempre verá alguém em situação um pouco pior do que a tua situação. Então, aí você pode, a pergunta é, Deus condenou o mundo para que tivéssemos miséria? Não, ele não condenou o mundo para que tivéssemos miséria. Ele nos deu todas as condições de que nós pudéssemos estar neste mundo e usufruir de todas as coisas deste mundo. O único problema é que nós, em alguns momentos, não conseguimos, por exemplo, dividir aquilo que temos com os nossos irmãos. De forma gananciosa, nós queremos sempre mais e mais e mais e mais. Veja, quando você quer mais daquilo que você já inclusive tem, quer dizer que você está querendo mais do teu irmão. Quer dizer, você vai tirar do teu irmão para ter no teu, digamos, no teu celeiro. Você vai guardar aquilo, porque você não vai consumir tudo aquilo. Veja como é que o animal produz. O animal, ele vai à caça quando ele tem fome. Ele chega à caça, mata o outro animal, come o que lhe convém, mas ele não guarda a comida para depois. Ele come o que convém e deixa ali o resto da comida para os outros animais que virão depois dele.
Então você veja, ele não armazena, ele não fica, hoje eu vou caçar um bicho diferente a mais e guardar lá no meu celeiro, porque amanhã eu não quero levantar cedo, amanhã eu vou levantar mais tarde, daí eu já quero ter a comida pronta. Não, ele não faz isso. Então nós somos o avesso da história. Por que somos o avesso da história? Porque Deus nos deu a sabedoria, a inteligência, mas nós usamos essa sabedoria, essa inteligência de forma errada, de forma equivocada. Assim como usamos de forma errada e equivocada, causando, veja bem, a miséria. Então não é Deus que condenou o mundo para que nós tivéssemos miséria. Nós causamos a miséria pelo uso equivocado, pelo uso abusivo da nossa sabedoria, da nossa inteligência. E assim nós causamos também as doenças, as pragas, porque tudo isso acaba vindo em decorrência dessa maldade, dessa falsidade, desse egoísmo, dessa falta de caráter, dessa falta de moral com que nós nos apresentamos ao mundo. Então você observe que não foi Deus quem criou a miséria, a maldade, o erro, a doença, a praga. Nós estamos trabalhando em função disso para que o mundo fique cada vez pior. Veja, as pessoas que te prometem as coisas, por exemplo, políticos, como por exemplo essa turminha do PT, prometia o quê? Eles prometem a paz na terra, eles dizem que vão acabar com os pobres na terra. Em primeiro lugar, se eles tivessem que acabar com os pobres na terra, poderiam começar por acabar com aquela pobreza em volta do próprio partido, né? Mas não, eles resolvem aumentar aquilo ali. Eles resolvem trabalhar daí com o aborto. Puxa, mas o aborto, mas você não nasceu? Então quer dizer que o nascimento é abençoador, é abençoado. Diz a própria palavra de Deus que os filhos são herança do Senhor. Então como é que você impede o nascimento, né? Bom, além disso, eles defendem drogas. Você vê algum animal que nasce já fumando maconha ou cheirando cocaína? Não existe. Quer dizer, o animal busca, sim, na natureza, aquele matinho que vai curar sua dor de barriga. Nós também podemos buscar na natureza o matinho que vai curar nossa dor de barriga. E isso inclui também a própria maconha, a própria cocaína, porque ela também pode curar algumas doenças. Agora, quando nós buscamos isso para o nosso deleite, para que a gente possa apenas usufruir daquele momento de êxtase que a droga pode fornecer, então nós não estamos buscando adequadamente. Consequentemente, a droga, a maldade, a doença, a praga, tudo isso é originário das mãos do próprio homem que quer se fazer Deus. Deus é puro sim, tá? E diz, né, a pergunta diz, Deus é tão puro que os olhos humanos jamais descobririam quem Ele é. É verdadeiro, é verdade, é assim mesmo que funciona. Nós não temos condições de encarar tanta pureza, assim como se você tivesse condições de encarar muita luz, você ficaria cego. Por quê? Porque a cegueira proviria naturalmente. A luz excessiva não está adequada aos nossos olhos. Nós temos a necessidade da luz e da sombra, do escuro, da cor, do brilho. Nós temos necessidade de tudo isso, porque nós não temos condições de encarar somente a claridade, a iluminação, a luz total, assim como a pureza total. Nós não temos condições de encarar a pureza total, porque nós veríamos o quanto somos impuros, o quanto somos sujos, e nesse momento, naturalmente, nós mesmos, digamos, seríamos extintos. Então, nem os profetas conseguirão conhecer a Deus. De fato, nem os profetas, o próprio Moisés, o próprio Abraão, Deus não se fez conhecer por Abraão e por Moisés, a não ser pela palavra, a não ser pela sarça ardente, a não ser por alguns sinais
que Deus permitiu que os profetas vissem a presença de Deus, ou que os profetas percebessem que ali estava Deus. Tá? A terra é de fato totalmente poluída, e grande parte de toda essa poluição, grande parte não, a poluição, ela provém justamente de nós, que carregamos as marcas do pó da terra. Veja, o que eu tenho a dizer é que Deus gosta sim de pessoas que são inquisitivas, pessoas que perguntam a Deus como é, por que não é. O único problema é você se basear, por exemplo, em qualquer livro que seja, para, digamos, contestar aquilo que está na Bíblia. Eu posso te garantir uma coisa: existem estudiosos no mundo todo, físicos, químicos, filósofos, filologistas, enfim, estudiosos de todas as áreas, que já tentaram derrubar o conhecimento bíblico, do compêndio bíblico, e não conseguiram. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não tem falhas, ela é um livro que realmente, por si só, ele se, a Bíblia se vai, à medida que vai passando, ela mesma vai se mostrando o quanto ela é verdadeira. Por si só, ela se completa, ela ao mesmo tempo mostra o quanto ela é verdadeira. Deus nunca pensou no mal para você ou para mim, ou até mesmo para o bandido. Deus quer o melhor para todos nós. Agora, o melhor para todos nós implica em que, primeiramente, nós aprendamos a viver bem, em paz e em harmonia. Na medida em que vivemos bem, em paz e em harmonia, Deus está conosco. Estando Ele conosco, naturalmente nós teremos saúde, riqueza, paz, amor, harmonia, iluminação, sabedoria, enfim, tudo aquilo que necessitamos para viver melhor. Esse é o ponto. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure, no nome santo de Jesus. Aleluia. Beijos. Bye. Fui.